Eduardo tirou férias do trabalho, e antes de pegar a estrada e encarar uma longa viagem para visitar seus pais, parou em uma lanchonete para usar o banheiro e comprar comida. Eduardo também queria comer algo no local, mas ao entrar no estabelecimento, todas as mesas estavam ocupadas. Então ele sentou em um dos bancos junto do balcão, enquanto devorava um enorme hambúrguer. Eduardo não deixou de reparar nas pessoas que ali estavam. As mesas estavam ocupadas por famílias, jovens e idosos, e em uma outra mesa mais afastada, havia um rapaz meio cabisbaixo, tomando uma tigela de sopa. Terminando a refeição, Eduardo pediu algo para a viagem, e enquanto seu pedido era preparado, ele vai no banheiro. E ao voltar, o seu pedido já estava pronto. Eduardo agradeceu ao atendente, pegou seu pacote e saiu. Enquanto se preparava para entrar no carro, Eduardo ouviu alguém chamar por sua atenção. Era o rapaz, que estava tomando a sopa. Ele estava mostrando a carteira que Eduardo havia esquecido no balcão. Eduardo agradeceu muito ao rapaz, e disse que não teria como compensá-lo. O jovem disse que se Eduardo desse uma carona, já estariam quites. O rapaz, que se chamava Bruce, carregava uma enorme mochila, e disse que iria para casa, que ficava situada perto de uma estrada de terra. Eduardo falou que levaria Bruce até essa estrada, e depois seguiria sua viagem. Os dois entraram no carro, e Eduardo notou que o rapaz não era de falar muito. E assim ele foi durante todo o percurso. O rapaz continuava sem falar nada, e depois deles andarem por mais algum tempo, eles finalmente chegam na estrada de terra. A estrada era completamente irregular. E depois deles andarem por mais alguns quilômetros, eles passam por uma enorme valeta, e o pneu do carro acaba estourando. Eles empurraram o veículo para o acostamento. Eduardo pegou o estepe, a chave de roda, mas não achou o macaco. Revirou tudo dentro do carro, mas não o encontrou. De fato, ele teria esquecido de colocar no veículo. Eduardo pegou seu telefone e ligou para o mecânico. O rapaz atendeu, mas não estava entendendo muito bem a localização que Eduardo estava passando. O sinal estava fraco e a ligação estava cortando. Por achar que o mecânico não iria vir, Bruce queria ir andando até sua casa, mas Eduardo disse que logo viria ajuda, e assim poderia levá-lo até o seu destino. Mas uma hora se passou, e nem sinal do mecânico. E Bruce, percebendo que a noite estava chegando, pegou sua mochila, e disse que seguiria a pé. Eduardo perguntou por que ele não queria esperar, mas Bruce falou apenas uma frase: "Vai ser melhor para você." Eduardo não entendeu o que Bruce quis dizer, e apenas ficou observando ele ir embora pelaquela estrada deserta. A noite chegou, e nada do mecânico e ninguém aparecer. Eduardo sentado sobre o capô de seu carro, sozinho e no meio daquela estrada esquisita. Nada ele podia fazer, a não ser esperar. À medida que entardecia, ia ficando cada vez mais frio, e uma densa neblina começava a se formar. Já ficando cansado, Eduardo entra em seu carro. Depois disso ele liga o rádio, encosta a cabeça no banco, e tira um leve cochilo. Sem saber quanto tempo passou, Eduardo foi acordado por um barulho estranho, vindo do meio da mata. Eduardo olhou para todos os lados, mas não viu nada. Alguns segundos depois, Eduardo tornou a ouvir novamente o mesmo barulho. É como se um enorme animal estivesse andando pela mata. Eduardo desligou o rádio, fechou as janelas, e em silêncio ficou apenas ouvindo os sons dos galhos serem quebrados, junto com a respiração do animal, que parecia ser enorme. De repente, Eduardo viu um vulto atravessar a estrada bem em frente de seu carro. Não dava para enxergá-lo direito, mas parecia ser um cachorro muito grande, que por um instante, andou sobre duas patas. Eduardo, tentando ver e entender o que era aquilo, levanta levemente a cabeça, e olha pela janela do carro, tentando ver alguma coisa. Com aquela escuridão, e aquela neblina, ele não consegue ver nada. Mas
Mas a criatura já lhe observava. E começa violentamente a sacudir o seu carro. Eduardo cai por cima dos bancos. E desesperadamente, tentava achar algo dentro do veículo, que pudesse se defender. De repente, a criatura sai correndo, e entra na mata. E Eduardo vê as luzes de um carro vindo pela estrada, e por um instante, sentiu-se aliviado. O veículo parou a alguns metros atrás do seu carro, mas alguma coisa chamou a atenção do homem. O homem desce do carro, e vai verificar o que seria. Eduardo desesperadamente grita para que o homem saia dali, e entre em seu carro. O homem, não entendendo direito o que Eduardo queria dizer, pega sua lanterna, e clareia rumo à mata. Mas mal ele fez isso, e aquele assombroso cão saiu de dentro da mata e pulou em cima dele. O animal começou a devorar o homem enquanto ele gritava, e Eduardo, apavorado, se encolheu todo no banco de trás do carro, e ficou apenas ouvindo o som da criatura destroçar o pobre homem. Depois de alguns minutos, o animal, parecendo ter terminado sua refeição, levanta, e vem em direção ao carro de Eduardo. Mas a criatura já parecia ter saciado a sua fome. E apenas passa, em frente ao veículo, e depois some, no meio daquela neblina. Depois disso, Eduardo só escuta o barulho do bicho adentrando a mata. Ele percebeu que realmente o animal estava indo embora. Pelos seus uivos pavorosos, que iam ficando cada vez mais distantes. Eduardo passou o resto da noite encolhido dentro do veículo. Só pela manhã, ele saiu do carro e encontrou o cadáver desmembrado do homem. Era o mecânico, que ele havia chamado. Eduardo telefonou para a polícia, que logo chegaram, e encontraram a terrível cena. Os policiais estranharam toda a história de Eduardo, mas acharam impossível que ele tivesse feito tudo aquilo. Eduardo também contou sobre Bruce, e só depois de procurar muito, encontraram uma casa velha, bem no meio da mata. Eduardo reconheceu a mochila, e também as roupas rasgadas que encontraram a poucos metros da casa. Eram todas de Bruce. Os policiais ajudaram Eduardo com a troca do pneu, e disseram que continuariam procurando por Bruce. Depois disso tudo, Eduardo pegou de volta a estrada, e finalmente pôde visitar seus pais, só que com uma terrível história para contar. Fala aí nos comentários, o que vocês acharam dessa história. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, e se inscreverem no canal. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Meu tio sempre me contava uma história que aconteceu com ele quando ele era mais novo, e hoje vou trazer aqui resumidamente um pouco dessa mentira que ele me contava para vocês. Quer dizer, história. Eu sou do interior do Ceará, e eu lembro que quando eu era criança, minha família todas as noites se reuniam no terreiro da nossa casa, que era uma casa de barro e que ainda não tinha luz elétrica. A única fonte de luz era com lampião e lamparina de querosene. Ali todos se reuniam, minha avó, meus tios e alguns amigos da família também. Sentados em tamboretes e banco de madeira. Ali eles ficavam tomando café, fumando cigarro e contando histórias. E eu, com apenas 7 anos de idade, adorava ouvir essas histórias. E morria de medo também. E a história que meu tio contava era o seguinte: no ano de 93, meu tio foi para o lado do Maranhão trabalhar. Ele foi através de um amigo que já morava lá há um tempo. Esse amigo tinha prometido um emprego para ele, e disse que era só ele ir, que já era coisa certa. Meu tio, iludido pelo emprego, colocou as roupas que tinha em um saco, e contra a vontade de sua mãe, se mandou com esse amigo.
Logo que chegou lá as coisas não era bem como ele estava pensando. Esse amigo passava o dia bêbado nos bares que tinha lá, e o emprego que ele tinha prometido era só conversa fiada. Eu particularmente desci o cacete nesse cara na hora. Voltando a meu tio, ele sem ter dinheiro e sem ter pra onde ir, foi o jeito ficar na casa desse amigo até que arrumasse um emprego. Os dias foi se passando e meu tio nada de conseguir nenhum emprego. Acordava cedo, e andava pela cidade, mas voltava sempre para casa com maior tristeza por não ter conseguido nada. E ainda quando chegava em casa ainda ouvia piada da mulher de seu amigo, e perguntas de quando era que ele ia embora. A mulher de seu amigo mandava ele fazer de tudo, lavava a louça, passava o pano na casa e até comida ele fazia. Seu amigo sempre chegava bêbado da rua e apanhava da mulher, e às vezes sobrava até para ele que não tinha nada a ver. No certo dia, cansado de toda aquela situação, e cansado também das promessas de seu amigo, na madrugada ele pula a janela do quarto que ele dormia, coloca a sacola de roupas no ombro e resolve voltar para casa a pé mesmo, já depois de umas 8 horas de caminhada já bastante cansado e bem longe dali. Ele olha para frente, e quando tudo parecia que estava perdido, nada acontece. Ele vê apenas uma moita, onde ele deita debaixo e passa o restante do dia. Lá ele tira uns pão seco de dentro do saco, bebe um pouco de água, e resolve dormir lá mesmo. Já no dia seguinte, já de volta à estrada, sem dinheiro e com bastante fome, ele passa em frente a uma grande casa, e lá tinha uma placa dizendo que estava precisando de um caseiro. Ele, quando viu a placa, logo se animou, correu em direção à grande casa e começou a gritar para que alguém saísse. Depois de um certo tempo gritando do lado de fora da casa, sai uma velha, que mais parecia uma assombração. Ela pede para ele entrar, e lá dentro ele explicar a sua situação. Disse que veio do Ceará para trabalhar. Acabou que um emprego não deu certo, e ele estava sem dinheiro para voltar, e queria muito esse serviço se ela ainda estivesse precisando. A velha dá uma risada e diz que aquela placa já está ali há muitos anos, e que as pessoas que chegam para trabalhar não duram muito tempo. E se o homem quisesse mesmo o emprego era dele. O meu tio logo dá um pulo de alegria, e fala que de onde ele veio ele não abriria para nada, e se ela quisesse, ele já começaria era no mesmo dia. A velha fala que a fazenda que ele iria ficar, seria um pouco afastada dali, mas ela daria um cavalo para ele voltar quando ele quisesse, e disse também que lá já teria tudo, comida, fogão e até uma espingarda, e que ele não hesitasse em atirar no primeiro que entrasse lá para roubar, pois estavam roubando muito lá. Meu tio disse que já estaria pronto, e que cabra nenhum iria entrar mais lá para roubar. A senhora chama um de seus funcionários, e pede para que leve meu tio até a fazenda. Depois de andar uns 60 minutos de cavalo no meio da mata, meu tio diz que chega na fazenda. Tinha vários montes de madeira cortada, e era bastante grande o espaço. O rapaz que foi com ele apresentou o local, disse o que ele tinha que fazer, e foi embora deixando ele ali sozinho. Meu tio, com a maior felicidade, não estava nem acreditando que já estava trabalhando, e ainda mais com o emprego que ele tinha. Pois ali ele não iria fazer praticamente nada, era só comer e vigiar o local, e era só até um certo horário. Ele disse que foi na despensa, pegou alguma comida, comeu, depois pegou a espingarda e foi dar uma volta dentro da fazenda. Ele foi em um celeiro que tinha, depois foi em um galinheiro, mas não tinha nenhum animal ali, só tinha mesmo o cavalo dele. Parece que ele só teria que vigiar o local mesmo. A tarde foi passando, e já no comecinho da noite ele fez uma fogueira, acendeu todas as luzes, pegou a espingarda e ficou lá fora fumando, olhando as estrelas e escutando as corujas cantar. Tudo parecia tranquilo. Ele não escutava som de nada, a não ser os dos pássaros da noite. Ele disse que quando deu umas 10 horas, ele foi dar mais uma volta, e parecia tudo normal, nada de errado. Depois disso ele voltou para dentro de casa, comeu mais alguma coisa e foi se deitar, pois no dia seguinte ele teria que acordar cedo. Ele deitou, mas ainda não estava com sono, ficou na cama olhando para o teto e esperando o sono chegar, só escutava os sons da mata e o vento soprar. Depois de um tempo, quando ele estava quase pegando no sono, ele escuta um forte barulho lá fora. Parecia que a pilha de madeira tinha desabado e estava tudo no chão. Ele pega a espingarda e vai lá fora ver, já desanimado porque tinha que arrumar tudo no dia seguinte. Mas quando ele chega lá fora, a pilha de madeira estava do mesmo jeito, não tinha nada no chão. Ele, sem entender que barulho foi aquele, achou que tinha sonhado, e volta para sua cama novamente.
Quando ele chega na cama e se deita, ele escuta uns cochichos lá embaixo, umas vozes. Ele olha pela janela e não vê nada. Pega a espingarda e desce bem devagarinho, achando que era algum ladrão que tinha vindo roubar alguma coisa. Assim que ele sai da casa, ele já vê o seu cavalo todo assustado, parecendo que tinha visto um fantasma. Ele dá uma volta da casa e não vê nada. E fica querendo entender o que estava acontecendo. Ele vai no seu cavalo e tenta acalmar ele. Depois disso ele volta para dentro de casa novamente. Chegando na sua cama, ele senta nela, acende um cigarro e começa a fumar. Quando ele termina o cigarro e vai se deitando, só escuta a quebradeira de prato caindo lá na cozinha da casa. Ele rapidamente levanta as pressas e desce as escadas para saber o que era aquilo. Chegando lá não tinha nada quebrado, os pratos estavam tudo no canto. Aí ele começou a perceber que tinha alguma coisa de errado. Ele olha para a porta estava aberta. Ele fecha a porta e tranca, mas em seguida ele escuta um choro que vinha lá de fora. E fez ele se arrepiar dos pés à cabeça. Eu já tinha me cagado todo ali, mas voltando à história. O meu tio olha pela janela da casa e a única coisa que ele vê é a escuridão e esse choro que se aproximava cada vez mais. Ele disse que só pensou no cavalo, mas ele lembrou que tinha deixado o cavalo solto. O choro começa a se aproximar e ele começa a escutar umas pancadas na porta. Ele rapidamente sobe as escadas correndo e vai para a parte de cima da casa onde ficava sua cama. Chegando lá ele só escuta a porta se abrir novamente e aquele vento frio começa a entrar dentro de casa, com aquele choro feio que vinha subindo as escadas vindo na sua direção. Ele chegou na janela, olhou para baixo e dava uns 10 metros de altura. Mesmo assim ele nem se preocupou em morrer de uma queda. Ele só queria sair dali o mais rápido possível. Sorte que quando ele pulou, o cavalo já estava bem ali perto. Ele só fez subir no cavalo e quando ele olhou para trás, tinha uma criatura olhando para ele na janela. Ele saiu em disparada em cima do cavalo. Até o saco de roupa ele deixou para trás. Ele acabou se perdendo na mata. Mas quando o dia amanheceu ele encontrou a casa da velha que tinha dado trabalho para ele. Ele chegou lá, entregou a chave e sem falar mais nada foi embora dali. E essa pessoal foi uma das histórias que o meu tio contava e que quando eu era criança eu morria de medo quando ouvia. E a conclusão da história é o seguinte: se ele tivesse ouvido a sua mãe nada disso teria acontecido. Fala aí nos comentários o que vocês acharam, e se vocês acreditam nessa história. Deixem o like e se inscrevam no canal, e se quiserem mais histórias assim do meu tio, é só pedir que eu trarei aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Para realizar um sonho, e cansados dos estresses da cidade, uma família compra uma casa um pouco afastada. No entanto, o que eles jamais poderiam imaginar é que a casa era assombrada por uma terrível presença, e que já no seu primeiro dia, eles já viveriam momentos de terror no local. Essa história se passou com um amigo meu, que vou chamar de Marcos, e tudo que contarei aqui, foi contado por ele. Marcos e sua esposa estavam à procura de uma casa para morar, e depois de algumas visitas, finalmente conseguiram uma casa por um preço bom, e que aparentemente seria ideal para acomodar sua família. A casa era um pouco afastada da cidade, e era exatamente como eles estavam procurando, pois eles queriam sair do estresse da cidade, e estavam à procura de um local mais calmo e também barato, pois o dinheiro que eles tinham era pouco. A casa não era tão grande, mas era ideal para acomodar sua pequena família, que no caso seria ele, sua esposa Ana, seu filho Miguel de 7 anos, e o cachorro Duque. Após chegarem na casa, a casa estava com vários móveis, tinha um papel florido na parede, quadros na sala de estar, e alguns pertences dos antigos moradores. Parecia que as pessoas que moravam ali, saíram com pressa e não levaram muita coisa. Marcos entrou com sua esposa na casa, junto de seu filho, porém seu cachorro Duque ficou apavorado com o lugar, e não quis entrar, apenas ficou em frente à casa rosnando, como estivesse pressentindo alguma coisa. Marcos não deu muita importância para o cachorro, pois sua alegria era imensa, e ele estava bastante ansioso para apresentar a casa para sua esposa e seu filho, pois eles não conheciam ainda. A casa era um pouco antiga, mas bem conservada, e muito maior que a casa que eles moravam. O terreno era enorme, e possuía um bosque, com muitas árvores e um lago mais à frente. Eles exploram toda a casa, e até o momento estava indo tudo normal.
Até que eles vão em um quarto de criança, e após eles abrirem a porta, eles se deparam com várias bonecas que olhavam fixamente em sua direção. Aquela cena causou um certo arrepio no casal, porém eram apenas bonecas, e provavelmente alguém teria colocado elas naquela posição. Mas mesmo assim Marcos colocou todas em um saco, e em seguida jogou no porão da casa, para depois queimá-las. Depois disso, Marcos com sua esposa, organizavam toda a casa, e desencaixotavam algumas caixas, que ele tirava de seu veículo. Enquanto isso, o garoto Miguel corria e brincava em frente à casa, com seu cachorro Duque. Após passar algum tempo, o garoto que estava lá fora brincando, é surpreendido com uma figura que olhava fixamente em sua direção, lá da janela de um dos quartos. O garoto sai correndo, e entra na casa gritando por seu pai, falando que tinha algo na janela. O seu pai rapidamente sobe as escadas, e vai até o quarto verificar o que seria, porém não tinha nada ali, apenas a cortina, se mexendo com o vento. Depois de um tempo, a noite chega, e o casal estava bastante cansado de organizar toda aquela mudança, mas finalmente eles tinham terminado. A casa estava limpa, e todas as coisas em seu devido lugar. Mesmo cansada, Ana rapidamente preparou uma janta, e enquanto ela colocava os pratos na mesa para servir a comida, Marcos e o garoto Miguel tentavam colocar o cachorro Duque para dentro de casa, pois de forma alguma, ele estava querendo entrar. Após muita insistência, e vendo que o cachorro não queria entrar, Marcos pega o cachorro pela coleira, e contra sua vontade, coloca o cachorro para dentro de casa, pois poderia ser perigoso ele passar a noite ali fora. Depois disso, a família vai jantar, e o cachorro Duque não queria comer, e muito menos sair debaixo da mesa. Ana estranha o comportamento do cachorro, e pergunta para Marcos por que ele está assim. Marcos responde que aquilo é normal, que o cachorro está apenas estranhando o novo local, mas logo ele irá se acostumar. Naquela mesa a família continua conversando, e após alguns minutos para o fim da refeição, eles escutam um barulho de água vindo da cozinha. Marcos rapidamente levanta, e após chegar lá, se depara com todas as torneiras da casa derramando água. O homem fecha as torneiras, e corre para o banheiro do quarto para desligar o chuveiro, pois também estava ligado. Após isso, um forte cheiro de podre passa pela casa, e Marcos fica sem entender o que estava acontecendo naquele local. Seu cachorro Duque, que estava embaixo da mesa, corre em direção a um dos quartos e começa a latir, sem nenhuma explicação. Ana abraça seu filho Miguel, e pede para Marcos verificar o que tem naquele quarto. Marcos se aproximava lentamente, e tentava disfarçar o medo, para não assustar mais ainda seu filho, que não parava de chorar. O homem vai lentamente até o quarto, e após acender a luz, para seu espanto, todas aquelas bonecas que ele tinha tirado daquele quarto pela manhã, estavam todas lá novamente, na mesma posição, olhando fixamente para sua direção. O homem se arrepiou dos pés à cabeça, e já percebeu que ali tinha algo de errado, mas não quis demonstrar medo, e também não falou nada para sua esposa, apenas trancou a porta, e falou que seu filho não iria dormir ali, por conta do mau cheiro que estava. Após isso, uma série de coisas sem explicação começa a acontecer. Do nada, a campainha começa a tocar, e logo em seguida a porta se abre, e um vento forte com um estranho ruído ecoa pela casa, deixando todos perplexos e assustados. O clima era de terror, e enquanto aquele casal tentavam entender o que estava acontecendo, as luzes começam a piscar intermitentemente, causando um desconforto ainda maior. Objetos e alguns quadros que ainda estavam na sala começam a se mover sozinhos, como se fossem controlados por uma força invisível. A tensão aumenta a cada instante, e ninguém consegue explicar o que está ocorrendo. Ana rapidamente vai na mesa da cozinha, pega a chave da caminhonete e fala que eles têm que sair dali o mais rápido possível. Marcos concorda, e com muita pressa joga uma toalha por cima do seu filho, chama seu cachorro, e saem correndo rumo à caminhonete que estava lá fora. Após chegar no veículo, eles entram no carro e Marcos tenta dar partida, mas para sua surpresa o carro não pega. Depois de várias tentativas e vendo que o carro não ia pegar, Marcos pega seu telefone e tenta ligar para seu tio. Porém eles estavam muito afastados e era de se esperar que seu telefone não tivesse área. Mas mesmo assim Marcos manda uma mensagem com um pedido de socorro, junto com sua localização, para seu tio. Na escuridão, presos dentro do carro, e com opções limitadas, eles começam a ouvir sussurros e gritos horripilantes que vinha da floresta. Percebendo que não seria seguro ficar no veículo,
O casal pega novamente seu filho e o cachorro e decidem voltar novamente para dentro da casa. Lá eles se trancam no quarto de casal e decidem passar o restante da noite ali. Depois de um tempo dentro daquele quarto, eles começaram a ouvir batidas na porta dos fundos e nas janelas da casa. À medida que as coisas iam piorando, eles continuavam a ouvir gritos e berros que vinham da floresta, que às vezes tentavam se passar por membros de suas famílias, e os chamavam. Aquela noite foi um verdadeiro terror para aquela família. Dentro daquele quarto nada eles podiam fazer, a não ser orar e pedir a Deus proteção. O momento mais tenso foi quando atrás da porta, eles começaram a ouvir sussurros e sons de crianças brincando na sala, e no grande corredor que ligava os quartos da casa. Depois disso, a maçaneta do quarto que eles estavam, começou a balançar, e em seguida a porta se abriu, mostrando uma terrível criatura, que tinha os braços longos, e que ia sem parar em sua direção. O cachorro Duke, com espírito de bravura, avançou em cima daquela criatura, porém por uma força maligna, ele foi jogado violentamente contra a parede, ficando ali no chão desacordado. Nesse momento, a família ganha tempo, e Marcos com sua esposa e o garoto, conseguem sair da casa, e seguem correndo rumo à estrada de terra. O garoto estava apavorado, e o casal a todo custo queria tirar ele dali. Após correrem por alguns minutos naquela estrada escura, para a felicidade da família, eles avistam uma luz de um carro que vinha em alta velocidade pela estrada. E para surpresa de Marcos, era seu tio Jonas, pois por algum milagre, a mensagem foi entregue a ele. Rapidamente Marcos colocou sua família no carro em segurança, pegou a espingarda que seu tio trouxe com ele, e voltou para dentro da casa, para buscar seu cachorro Duke. Chegando na casa, a porta da frente estava trancada. Marcos pegou a espingarda e deu um tiro na maçaneta da porta, e fez com que ela se abrisse. Após abrir a porta, Marcos entra na casa, e seu amigo ainda estava na mesma posição no canto da parede. Marcos pega o cachorro, coloca nos braços e sai dali o mais rápido possível. Entra no veículo, e vão embora dali sem levar nada. Neste mesmo dia, seu tio Jonas foi investigar quem eram os proprietários anteriores daquela casa, e descobriu que antigamente, a casa tinha sido habitada por uma família composta por um pai viúvo, e 4 crianças. Este homem, devido a um momento de loucura, gerado pelas saudades de sua esposa e a falta de emprego, havia assassinado todos os seus filhos. Depois disso, ele se enforcou em uma árvore no meio da floresta. Os espíritos das crianças e do homem permaneceram no local, assombrando todas as noites quem estivesse ali. Marcos conseguiu uma nova casa, só que dessa vez mais perto da cidade mesmo, com sua mulher Ana, seu filho Miguel, e o companheiro inseparável Duque, que já tinha se recuperado e estava muito feliz com o novo local. Eles seguiram a vida, e nunca mais ouviram falar dessa casa assombrada. Porém essa experiência, marcaram suas vidas. E jamais eles esquecerão desse acontecimento macabro.